Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos comentários dos capítulos da leitura diária que nós fazemos, né? E hoje especificamente estaremos falando sobre o livro, os capítulos 15 e 16 do livro de Atos, né? Dando sequência à nossa leitura diária. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para você receber as notificações todas. E depois no final do vídeo você dá o teu gostei ou não gostei lá, fazendo o teu comentário, né? Então vamos lá, gente, no capítulo 15 e 16 de Atos. No capítulo 15, continuando a história que estava no capítulo 14, que Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia depois de fazer a primeira viagem missionária. Vocês lembram que ele fez aquela primeira viagem missionária e voltou para Antioquia, e lá eles relataram tudo o que se passou entre os irmãos. A primeira viagem missionária, conforme nós falamos ontem, terminou com um apedrejamento de Paulo e Barnabé lá em Listra, né? Logo depois que eles fizeram o milagre de curar um coxo, né? Que quase serem tratados como deuses, né? Eu vejo que umas coisas viram muito rapidamente, né? Com as questões humanas são muito rápidas, as pessoas se deixam levar muito rapidamente pelas circunstâncias. E aí, quando Paulo chega em Antioquia, ele começa a brigar, ele começa a relatar para os irmãos como foi a conversão dos gentios. E nesse ínter, ele chega de Jerusalém, alguns irmãos dos judeus que começam a discutir com ele e dizem que para ser salvo, os gentios tinham que ser circuncidados. Paulo travou uma grande discussão com ele, uma discussão tão grande que ele falou assim: vamos levar isso para Jerusalém para ser resolvido lá com os apóstolos e os anciãos da igreja, né? Então eles foram para Jerusalém. E existiu entre os convertidos o pessoal da seita dos fariseus. E eles batiam na tecla de que, para os gentios serem salvos, eles precisavam se circuncidar e seguir todo o costume da lei de Moisés. Evidentemente que era um absurdo dentro da visão do que Deus tinha feito com Paulo e Pedro. Pedro também, porque a salvação é só através de Jesus. Não há nada que possa ser colocado no meio do caminho que possa tirar o único caminho, verdade e vida, que é Jesus como nosso Salvador. E evidentemente que você colocar qualquer obrigação religiosa em cima de uma necessidade para ser salvo, você está tirando Jesus do centro. E hoje acontece muito disso, meus irmãos. Então eu preciso estar atento a isso. E Paulo travou uma grande discussão, foi para Jerusalém, reuniu o conselho da igreja e expôs tudo o que tinha que ser feito. Quem começou a expor foi Pedro. E Pedro falou: vocês sabem, irmãos, que Deus me chamou para fazer isso. E quando eu preguei o evangelho a Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre ele. Aí Paulo começa a falar, Pedro, né? Começa a falar sobre isso no capítulo 15, a partir do versículo 6. E Pedro, que era um apóstolo, que andou com Jesus, testemunha da ressurreição, uma autoridade muito grande na igreja, começou a falar sobre isso. E ele falou assim: porque vocês estão tentando a Deus, querendo colocar sobre os gentios um fardo legal, um fardo religioso que nem nós mesmos conseguimos suportar, né? E nós vamos ver mais à frente nas cartas de Paulo que ele vai falar sobre esse acontecimento em particular, e ele dá mais detalhes. Mas aqui Pedro ele toma a palavra e defende firmemente que os gentios não precisam seguir os ritos mosaicos, que os gentios não precisam se circuncidar para serem salvos, porque isso é uma questão cultural do povo judeu, e que eles que têm que cumprir essas regras, os judeus, não os gentios. Aí depois eles chamam Paulo faz uma exposição das bênçãos de Deus na primeira viagem missionária, como Deus agiu entre os gentios, e a palavra passa para Tiago. Tiago não era o apóstolo. Lembra que lá na perseguição de Herodes, o primeiro apóstolo a ser morto foi Tiago. Esse Tiago é o irmão de Jesus, que também escreveu a carta de Tiago, e que depois lá na frente nós vamos estudar também, quando nós chegarmos na leitura da Bíblia. Tiago pega a palavra e fala: meus irmãos, vamos ser muito claros com vocês. Deus não impôs nada e nenhum fardo aos gentios em relação a Moisés. E aí ele usa a Bíblia para mostrar que Deus ia restaurar a casa de Davi, o reinado, que isso quer dizer no texto profético, que Deus, ele está usando a Bíblia para falar com os irmãos. Deus vai restaurar a casa de Davi, e essa casa de Davi vai levar essa palavra para todos os gentios, para todos os povos, entre eles os gentios. E aí, o que a palavra significava? Estava muito claro para ele que a casa de Davi era Jesus Cristo, né? Que através da casa de Davi que Jesus seria estabelecido rei para sempre. Então, quando a palavra profética falava casa de Davi, queria dizer Jesus Cristo.
E ficou muito claro para eles que a salvação dos gentios já estava profetizada há muito tempo atrás. E Tiago discorreu essa palavra para os irmãos e falou: olha, nós não temos que impor aos gentios nada daquilo. E ele falou: Moisés tem quem o defenda. Quando ele falou assim, a lei tem quem o defenda. Todo dia na cidade do mundo, Moisés é falado, e todo sábado na sinagoga. Deixa Moisés se defender. Aqui é o seguinte, a salvação é só através de Jesus. E nós não vamos impor fardo nenhum a eles, a não ser algumas recomendações. E ele faz as recomendações para os gentios seguirem, que era não comer nada sacrificado a ídolo, ter cuidado para não se contaminar com imoralidade sexual e também ter cuidado de não comer carne sacrificada com sangue. Você percebe que ainda, em relação à questão do sangue que estava na lei, eles ainda tiveram alguma dificuldade de se libertar completamente. A cultura deles ainda eles tentaram impor, principalmente na questão do sangue, porque era uma recomendação legal de Moisés. Aí eles pegaram a decisão e enviaram para a igreja de Antioquia, de onde começou toda a discussão lá com Paulo e Barnabé. A igreja ficou muito feliz porque eles estavam claramente entendendo que a palavra vinha através de Cristo Jesus e não através de fardos religiosos. A igreja ficou contente e feliz com isso. Quando Paulo e Barnabé falaram essas coisas, a igreja ficou contente e aliviada de que esses fardos, essas coisas religiosas não seriam impostas a eles. Ou seja, a cultura legal de Moisés dos judeus. E vocês observam que a igreja mandou com Paulo e Barnabé alguns irmãos para dizer que, olha, que somos nós mesmos que estamos falando isso. Depois disso, Paulo ficou lá em Antioquia juntamente com Barnabé, ensinando a igreja por alguns dias. E Paulo falou para Barnabé: nós precisamos voltar no caminho que nós fizemos para reforçar e para incentivar a igreja que nasceu nesses lugares e também levar a carta de recomendação para eles. Barnabé, vamos voltar sim, vamos voltar no caminho, que nós fizemos na primeira viagem para falar sobre as recomendações da igreja e também reforçar a palavra de Cristo na vida deles. Só que Barnabé queria levar João Marcos, né? Aquele que na primeira vez tinha deixado eles no meio do caminho. João Marcos, inclusive, era o filho das pessoas na casa onde Pedro se refugiou quando saiu da prisão na perseguição de Herodes. E Paulo falou assim: não vou levar João Marcos comigo, porque eles fugiram no meio do caminho. Houve uma discussão entre ele e Barnabé, e eles se separaram. Não foi pouca discussão, uma discussão grande. E eles se separaram. Barnabé, um pastor, inclusive, que pastoreou a vida de Paulo, foi atrás de Paulo. Foi o Barnabé que defendeu Paulo quando a igreja teve medo dele por ser perseguidor. Pegou João Marcos e falou: vou te levar de volta para Chipre, onde você lá que você abandonou. Então a impressão que dá é que Barnabé pegou João Marcos e falou: vou fazer de novo o caminho para que você aprenda e tenha uma segunda chance nisso aí. Paulo pegou Silas e foi em direção à Ásia. O Espírito Santo proibiu Paulo de pregar o evangelho na Ásia, e Paulo ficou meio que perdido. Paulo ficou batendo cabeça para cima e para baixo, até que Deus, o Espírito Santo, em visão, fala: aparece um homem macedônio e fala: passa a Macedônia e nos ajuda. A Macedônia é a Grécia, né? Era a parte da Grécia. Inclusive Alexandre o Grande, aquele que fez grandes conquistas da Grécia, era macedônio, era filho de Filipe. Então, quando Paulo recebeu essa visão, ele foi para Macedônia. É interessante observar que Paulo não estava muito preocupado em orar e falar assim: aonde eu vou, Senhor Deus, me diga onde eu vou. Paulo apontava o nariz para um lugar e falou: lá que eu vou. Ele tinha uma ousadia de Deus dizer que o coração dele estava totalmente historizado com Deus. Então ele falava: eu quero tal lugar. Algumas vezes Deus barrou, como nesse caso. Deus segurou e falou: não vai. E aí apareceu um varão macedônio e falou: vem para Macedônia. E Paulo foi para Macedônia. A cidade onde ele ficou foi a capital, Filipos. Inclusive Filipos é o nome do rei, né? Que estabeleceu todo o Império Grego, né? E aí ali ele ficou. Lá ele conheceu uma irmã chamada Lídia, que recebeu ele em casa. E ali ele observa que no texto bíblico, Paulo não ia mais na sinagoga. Paulo buscava lugares de oração. Nesse caso ele buscou a beira do rio para poder orar. Todo final de tarde. E engraçado que eles mantinham uma questão da tradição. Eles eram no sábado. E quando eles iam no lugar de oração,
ele pregou o evangelho ali, e nesse caminho ele ia muitas vezes nesse caminho para o lugar de oração, para lá reunir as pessoas e pregar e ensinar. E nesse caminho, uma das ocasiões, uma escrava que tinha endemoniada com o espírito de desviação e dava muito lucro para os seus proprietários, né? Ia dizendo e confessando, ele é o servo do Deus vivo, ouviu o que ele está falando e tal. Paulo ficou um bom tempo andando com essa mulher, gritando no ouvido dele. Aí uma hora Paulo se perturbou e falou, sai em nome de Jesus. Quando a escrava se viu livre do demônio, evidentemente ela perdeu todo o espírito de desviação que dava lucro para os seus proprietários. Essa questão do espírito de desviação, depois a gente conversa sobre isso. Mas o que aconteceu? Esses proprietários ficaram sem mais o sustento deles, de novo dinheiro. A igreja vai avançando, ela enfrenta ciúme, ela enfrenta religiosidade, ela enfrenta poder, perda de poder, e agora ela está enfrentando perda de dinheiro das pessoas. Então as pessoas foram contra Paulo. Esses comerciantes foram levar o Paulo para o mercado e acusaram ele de estar fazendo coisas que os costumes romanos não aceitavam. E aí tudo por causa de dinheiro, porque dentro da libertação de uma pessoa escravizada por um demônio, ele tirou a fonte de lucro e receita de outras pessoas. E essas pessoas foram em direção e atacar a igreja na pessoa de Paulo e de Silas, né? E observa também, eu quero que vocês observem que nesse contexto, Lucas, que escreveu Atos, já coloca em alguns momentos que ele estava ali. Ele coloca já na primeira pessoa do plural, nós. Então, em Filipos, Lucas estava lá, o escritor do livro de Atos. E aí eles levam Paulo e Silas para o mercado, acusam eles, aí jogam eles na prisão, e na prisão eles estavam orando e cantando à meia-noite, a prisão treme, as portas são abertas, eles estavam com os pés presos, as cadeias são quebradas, e o carcereiro fica espantado e fala, eu estou morto porque eles fugiram. Paulo fala, não, nós não fugimos, nós estamos aqui. Paulo prega para o carcereiro, ele se converte, e no dia seguinte os juízes da cidade mandam soltar Paulo. Paulo fala, não, eu não vou sair daqui, vocês me colocaram aqui, agora querem secretamente me mandar embora? E aí Paulo fala, eu sou cidadão romano. Eles ficam com muito medo e vão lá e pedem desculpa a Paulo e soltam Paulo e Silas, né? Uma coisa interessante dizer é que quando Paulo chega em Listra, a cidade onde eles quiseram sacrificar a eles lá para Júpiter e tudo mais, ele encontra Timóteo, o jovem Timóteo. Timóteo era filho de mãe judia, mas pai grego. E para que ele pudesse pregar junto aos judeus e andar com Timóteo, ele circuncidou Timóteo. Veja bem, o que é importante aqui para terminar esse comentário, eles brigaram profundamente para que os judeus não fossem obrigados a seguir os rituais da lei judaica, como circuncisão. Isso como forma de salvação. Isso não salva ninguém. O que salva é crer no nome de Jesus Cristo. Mas eles mesmos, como judeus, prudentemente seguiam todas as regras para que eles não fossem acusados como quem pudesse quebrar a regra no seu próprio povo. Timóteo era meio judeu. Mesmo assim, Paulo circuncidou ele e começou a andar com ele. E nós vamos ver depois, lá na frente, um pouco mais à frente no livro de Atos, que isso também causou problema em relação a essa questão dos costumes judaicos entre os judeus. Mas vocês observam que é uma separação bem distinta. Uma coisa é Paulo falando, eu como judeu sigo todos os princípios mosaicos, mas eu não vou impor isso como motivo de salvação para ninguém. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais extenso, vocês me perdoem. Deus abençoe, dê graça, possa completar essa palavra com outras coisas, e depois que você bota lá no comentário, Jesus possa guardar e acrescentar essa palavra na vida de vocês.